parece que a hora passa rápido. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1. Os irmãos que vão achando, fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor, não em reverência ao pastor Daniel, mas em reverência à palavra do Senhor, que é digno de honra, de glória, de adoração, que tem poder para transformar, para mudar a história. Amém? Deixa eu ler para nós ganhar tempo. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Joesadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, veja aonde seus caminhos o levaram. Suba um monte para trazer madeira e construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês, versículo 9, vocês esperavam muito para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por isso eu fiz isso, pergunta o Senhor dos exércitos. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra não deixará de dar fruto. Provoquei a seca nos campos e nos montes atingiu o trigo, o vinho e o azeite. E contudo, mais a terra não produz, também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Versículo de número 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe mais uma mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. E a igreja diz amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, Deus das misericórdias. Pai, há 15 dias que essa palavra vem ardendo em meu coração. Já falei alguns dias aqui, durante esses 15 dias, pronunciei frases desse texto, mas o Senhor tem ardido demais em minha alma, e hoje o Senhor revelou essa palavra em meu coração de uma forma estrondosa, que até a mim, Senhor, fiquei constrangido. Eu te peço, por bondade e misericórdia, nos ajuda nesta noite, nos mostra o caminho, me capacita na tua palavra, naquilo que o Senhor quer falar com a igreja, e abre o coração de cada um de nós, para que nós possamos entender e enraizar essa palavra no coração. Assim eu oro, Pai, peço por bondade e misericórdia, Senhor, me guie daqui por diante. Eu oro e agradeço no nome de Jesus, amém? Podeis assentar. Queridos, eu recuxei várias vezes para pregar o que eu vou pregar hoje. Pela primeira vez, durante esses 16 anos de ministério que eu tenho, é pela primeira vez que eu prego esta mensagem desta forma. Eu confesso para os irmãos que eu corri bastante de textos aqui, mas não tem como você falar um texto sem contexto, sem contar a história. E a Bíblia, ela é cheia de exemplos para nossas vidas, para melhorar a nossa história. Então, eu não vou usar um texto aqui para atacar a vida de ninguém, família de ninguém. Aqui, irmãos, fala comigo mesmo também. Vai nos projetar um entendimento para que nós possamos verdadeiramente viver esse concerto de Deus, como Ele fez várias e várias gerações com o povo de Israel. E todas as vezes que o povo aceitou o concerto, Deus deu prosperidade para esse povo. Então, atenda uma coisa, que quando o sábio Salomão escreveu que o sábio, ele aceita a repreensão e o tolo rejeita. Quando o tolo rejeita, rejeita para a sua própria destruição. Mas o sábio, ele fica mais sábio, e ele levanta mais sábios,
e anda com mais sábios. E a tendência é o local, a comunidade, crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos um tempo aqui. Você conhece a história? Quando o povo de Israel, no tempo dos profetas menores e também dos maiores, estava vivendo um tempo de rebeldia diante de Deus. Já não se falava e nem também levava adoração a Deus. E Deus incomodava os profetas para falar e para exortar, para trazer o conserto. Muitas das vezes Deus foi para cima com força ao rei Davi, com outros reis também. Nós vimos, irmãos, a situação quando o rei Acabe, quando estava no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, a falta de entendimento do povo e depois o castigo por causa da rebeldia. Uma vez pegou um profeta chamado Oséias, fez ele casar com uma prostituta, e ele trouxe essa prostituta para dentro da sua casa. E poucos dias depois, um fazendeiro carrega a prostituta de dentro da casa dele como esposa, trai ele, e aí ele visita o profeta e diz: sabe esse sentimento que você está sentindo aí? É o mesmo sentimento que eu sinto com o meu povo, com os meus filhos. Deus fez o profeta sentir o sentimento da traição, e depois, com esse sentimento, ele diz: é a mesma coisa que eu sinto. Mas Deus nunca deixou de nos amar. Esse povo, irmãos, Deus tinha usado os profetas para dizer que eles iam, a Babilônia ia entrar lá, que eles iam sofrer um castigo, e a sua geração adiante ia sofrer castigos piores do que o deles, por causa da sua desobediência, a inconstância no altar. E aí chegou o tempo, Deus permite que a Babilônia, o exército da Babilônia, invade Israel, tira o povo de lá, leva como escravo para a Babilônia, e lá, irmãos, servem como escravo. Existem alguns teólogos, alguns historiadores que contam que os jovens mais novos e belos, judeus, hebreus, eles eram castrados para servir dentro do palácio. Olha a judiação. Muitos foram para o campo, não se alimentavam, tinham que comer dos manjares do rei, estavam totalmente sendo dominados por causa do seu pecado e da sua desobediência. E a história conta que durante 70 anos, 2 gerações estavam lá por causa da sua desobediência. Deus prometeu que era 70 anos de castigo. Quando completa 70 anos, levanta um rei e coloca no coração desse rei, muitos reis, Deus endureceu o coração. Lembra quando Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo no Egito? Mesma coisa, diferente, ao contrário, fez com esse rei. Colocou no coração dele o desejo de soltar o povo, liberar o povo. E ele libera o povo volta para sua terra-mãe. Todo mundo empolgado, volta uma geração nova com a antiga. E a tendência deles é o quê? Nós vamos reconstruir a nossa vida. Nós vamos colocar tudo em ordem daquilo que nós perdemos. Nós vamos voltar a viver bem como judeus, como hebreus. Nós vamos voltar a viver aquele tempo como Deus mandava prosperidade para esse lugar. Porque Israel era rica em prosperidade. Tudo que se plantava lá colhia, e as águas eram tudo próximas. Porém, aquele povo esqueceram de adorar a Deus. E que esqueceram, irmão José, de ser grato a Deus e buscar a Deus e agradecer ao Senhor pela libertação. Ao contrário, foram reconstruir as suas casas. E passaram 1 ano, passou 2, passou 3, e a casa de Deus estava lá destruída. O templo de Salomão, ele foi saqueado, roubaram o ouro, a prata, destruíram, derrubaram o templo. E Deus lá, será quando é que eles vão construir a minha? Eu livrei eles, eu dei liberdade para eles, eu abri os céus, fiz eles plantarem de novo, fiz eles colher. E cadê a minha casa? Cadê a aproximação? Cadê a questão da harmonia entre eles e eu? Passou-se um tempo. Eles já estavam com as suas casas todas destruídas, construídas. E tudo com um fino acabamento, como diz aqui essa versão NVI. Tudo bem arrumadinho. E Deus usa o profeta Ageu. E vai até o governador de Judá. E também o sumo sacerdote Josué, que estava ali. E se revela a eles e diz: olha, está vendo a situação do meu povo? Fala para eles avaliar o caminho deles. Avaliar o passado deles. Da onde eles vieram. Fala para eles que eles não perceberam que eles
comem e não mata a fome, bebe, mas não mata a sede, se veste, mas não se aquece. Eles até recebem salário, mas parece que põe no bolso furado, não dá para nada. Manda eles avaliar o caminho deles. Eu quero pregar sobre um tema hoje. Quando a bênção pode nos separar do abençoador. Quando a bênção pode nos separar do abençoador. Esse povo, irmãos, tinham a faca e o queijo na mão, mas voltaram a desobedecer a Deus. Deram prioridade para si próprio. E no versículo 4, diz, acaso não é tempo, diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua sendo destruída? Essa era a pergunta que Deus estava fazendo, de um povo recém-voltado de uma crise. Não tinha recurso, não tinha ninguém trabalhando, e tinha um povo ali murmurando, saudosistas murmurando o templo do templo, que era maravilhoso, e ninguém se levantava para fazer absolutamente nada. E aí, irmãos, me faz lembrar, isso foi amadurecendo meu coração nessa mensagem, nessa noite, quando o evangelista Wesley estava pregando lá no Piratininga, uma mensagem extraordinária, inclusive está no aplicativo da igreja para você assistir. Eu te proponho assistir essa mensagem, porque ela é poderosa, falou muito conosco, não foi, pastor? Pastor Dênio estava lá também, uma mensagem poderosa. Ele pregou sobre o tema em 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas uma coisa que me frisou quando ele ministra a palavra revelada por Deus, ele disse, quando buscares a minha face, orar, se humilhar, orar e buscar a face. E ele começou a frisar e aquela coisa ardeu em meu coração. Buscar a face do Senhor é não largar o altar, é não abandonar o altar, é continuamente no altar. Aconteça o que acontecer, mas sempre no altar, buscando a face no Senhor no altar. Me faz lembrar daquela passagem da parábola que Jesus ministrava acerca daquela viúva que oportunou o juiz, dizendo que ela oportunou, até ganhou a causa. E ele termina a parábola dizendo, porventura quando o filho do homem vier sobre a terra, achará fé na terra? Porventura aquilo que você pediu no altar, quando ele vir para lhe dar vitória, vai te encontrar no altar ou na sua casa? Eis a pergunta. Agora, irmãos, nós vemos aqui no versículo 5 diante a consequência do erro. Deus estava dizendo, porventura é tempo de vocês construir a casa de vocês? Por que não se projetaram construir a minha primeiro, para que eu possa permanecer a prosperidade na vida de vocês? Aí no versículo 5, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde levaram os seus caminhos. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem, e aqueles que recebem salário colocam numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, vejam aonde seus caminhos o levaram. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Deus não estava se agradando da oferta. Deus não estava se agradando da adoração deles. Aí ele disse, não terá prosperidade na vida de vocês. Aí em seguida ele disse, e por isso, pergunta o Senhor dos Exércitos, é por causa do meu templo que ainda está destruído. Ele diz, é por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa a sua própria casa. E por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei a seca e nos montes atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz. E também os homens e o seu gado. E o trabalho de suas mãos, vocês foi prejudicado. Quando a bênção pode separar do abençoador. Eles chegaram, irmãos, acharam tudo prontinho para começar. Porém, eles esqueceram de agradecer o coração a Deus, o abençoador. A semana passada, se eu não me engano, não sei se foi, eu lembro se foi eu que eu preguei muito isso. Nós buscarmos, estarmos com o provedor, diga com a provisão. É bom você ter essa teologia no seu coração.
Eu amo muito mais a Deus do que das suas bênçãos. Eu quero me projetar muito mais, estar mais perto de Deus, ser obediente a Deus, andar verdadeiramente nos seus caminhos e assumir aquilo que eu fui me projetado para fazer, do que ficar esperando as bênçãos dele. Eu só faço se me abençoares. É importante nós entendermos, irmãos, que aonde nós começamos a errar, e aonde eles começaram a errar, quando retemos aquilo que era para sacrificar, como aquilo que era para sacrificar, nós retemos. É muito difícil isso. A ingratidão, irmãos, é um dos maiores pecados que entristece o coração de Deus. Pode acreditar. A gratidão e a honra a Deus nos leva a uma vida extraordinária. Eu faço porque eu quero honrar a Deus. Eu oferto porque eu quero honrar a Deus. É triste se ver isso, mas tem pessoas que não ofertam, não dizimam, não ajudam, não contribuem, não está em nada na igreja. Eu vi aqui as irmãs começaram um projeto que é Poder de 14, que tem um grande trabalho a ser feito, uma grande despesa a ser feita. Por isso que Deus tem abençoado a sua vida, irmão Jailton. Não tem nada a ver com o projeto. Mas ele, além de comprar, ainda vendeu um monte lá onde ele trabalha no banco. Sabe por quê? Porque tem um coração rico. Tem gente que nem comprou um e nem pegou nada para vender. Tem a alma pobre. Sabe? Isso desagrada o coração de Deus. Eu vou fazer porque eu quero honrar a Deus. Eu quero fazer porque eu quero honrar a obra de Deus, o projeto de Deus. É triste de se ver pessoas que não se envolvem em nada. Quando se fala de ajudar em uma construção, em uma reforma, quando você procura, nós estamos com reciclagem. Agora tem gente que nunca trouxe nem sequer uma lata aqui. É ingratidão. É porque não tem esse sentimento ainda no coração. E Deus está dizendo, olha, eu estou projetando um tempo novo para muitos. Mas se envolva comigo. Seja grato. Porque se você não é grato pelo pouco, como é que você vai ser grato pelo muito? Tem pessoas que não estão grato pela sua vida. É muito pouco. Aí não agradece. Não se conforma com o pouco que Deus deu. Se não se conforma e não é grato pelo que Deus deu, como é que Deus vai projetar coisa grande na sua vida? Quando eu sou grato, eu honro a Deus. Preste atenção uma coisa. Eu estou dando legalidade para Deus trabalhar na minha casa, na minha família. Deixa eu contar um testemunho rápido para eu continuar pregando aqui. Eu vou dizer para os irmãos que eu não vou demorar muito. No ano de 2013, nos meados de 2013, quando Deus me chamou para esse ministério, para começar essa grande obra, eu estava com uma empresa bombando, irmãos. Nós não tínhamos tempo para nada. Nós estávamos produtora de vídeos e às vezes chegava a fazer 8, 9 eventos no final de semana. Era muita gente trabalhando e entrando muito dinheiro. E naquele momento, e lá, irmãos, naquela época eu era um missionário de carteirinha. Eu desenvolvi um trabalho de quinta-feira na nossa igreja onde eu congregava, que era lotado todas as quinta-feiras. Lá tinha uma igreja grande, tamanho dessa aqui, tinha uma galeria, era tudo lotado, o estacionamento, a rua travava toda de gente. E não saía R$1 da igreja, eu pagava todas aquelas despesas. E ali, irmãos, quando e ninguém me procurava para perguntar, pastor, você está tirando de algum lugar? Não, estou tirando das minhas condições e com a aprovação da minha família. E ali, quando as pessoas perguntavam qual era o motivo, eu falei, não, é porque eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar ao Senhor que tem me dado tanta prosperidade. Aí quando foi nos meados de 2013, Deus começou a usar profetas, começou a falar comigo na palavra, que estava me levantando para ser líder de um povo diferente, de uma visão familiar, de uma questão totalmente nova, de uma situação nova. E a minha vida seria uma porta para grandes eventos aqui nesse bairro. E a coisa foi acontecendo e foi amadurecendo. E quando foi uma madrugada, já que eu passei a noite inteira recochando com Deus, Senhor, deixa eu aqui, patrocinando a tua obra.
Eu construí uma igreja na Bahia, num campo missionário, irmãos. Ganhamos um terreno do tamanho desse daqui, 500 metros quadrados. E nós construímos mais 80% do terreno, uma igreja, entregamos a chave na mão do pastor. Igreja completa, com cadeira, som, banco, púlpito, tudo completo. DVD, aparelho de som, tudo completo. Entregamos a chave, eu e minha esposa, na mão do pastor daquele ministério. Era um tempo glorioso. Mas Deus falou assim: eu quero que você abandone tudo. E aí eu vim aqui, os irmãos conhecem a história, que foi um milagre o que aconteceu na abertura desse local. E aí eu entrei aqui, naquele fogo, naquela fé, naquela coisa que ia encher da noite para o dia. E aí eu peguei, irmãos, eu falei: Senhor, eu quero te honrar, seja com o melhor. E aí eu fui lá na cidade, ver o preço do som, das coisas que precisava comprar, microfone, som, caixa, essas coisas. E fiz um levantamento, irmãos, deu quase 25 mil reais. Falei: meu Deus, olha onde eu entrei. Saí correndo atrás de patrocinador, não apareceu ninguém. E tinha uma pessoa que estava do meu lado dizendo: não, vamos mandar junto. Mas na hora que foi falar do valor, falou: não, você fica sozinho. Eu não tenho essas condições. E aí, naquela madrugada, irmãos, se eu não me engano, acho que era da terça para a quarta, eu fui orar ao Senhor. E eu falei: Senhor, eu não vou comprar nada de segunda e terceira. Porque você compra para quebrar, para ficar toda hora lá no concerto. Se é que da tua vontade, eu vou comprar tudo do bom e do melhor, vou parcelar. E seja tudo segundo a sua vontade. No outro dia, irmãos, peguei dois talões de cheque, uns 4 cartões e fui para São Paulo. Cheguei lá, na época esse som não era barato, era muito caro. Tudo isso aqui na época era quase o dinheiro de um carro novo naquela época, um carro 0 quilômetro. E aí, irmãos, eu fiquei recoxando na porta por mais de 1 hora. Uma loja renomada que tem nessa Ifigênia. E aí eu criei coragem de ter para dentro. Fizeram uma busca no meu nome, eu comprava numa distribuidora ali do lado da loja. Eles pegaram lá a referência, aprovaram, e em seguida eu falei: eu quero isso, essa marca. Jogaram lá em cima. Na mesma hora eu liguei para uma empresa de cadeira, fechei e já depois transferi o dinheiro. Peguei esse dinheiro emprestado até com uma cunhada minha, irmã da minha esposa. E aí eu falei: olha, eu vou lhe pagar daqui uns 6 meses. Aí já transferi o dinheiro e eles vieram trazer as cadeiras aqui. Passou-se os dias, eu falei: Deus vai me ajudar. E eu coloquei tudo aqui, instalei tudo aqui e não pedi ajuda para ninguém. E aí, irmãos, eu falei: Senhor, Deus vai me dar vitória. Deu uma entrada, parcelei o resto em 12 vezes, era parcela muito altas. E eu falei: Deus vai criar uma situação. Sabe o que aconteceu? Nada. Pense nos 12 meses difíceis. Esses 12 meses virou quase em 24 meses. Porque virou uma grande bola de neve. É a hora que Deus te testa para dizer assim: quero ver se Ele me honra de verdade. Porque eu vou fechar as portas. Irmãos, eu vendia 24 mil peças de DVD por mês. Muita gente que conhece a produtora que eu tinha. Era muito dinheiro que a gente ganhava. De repente, fechou as portas. Misericórdia. E aí comecei a buscar ao Senhor. Às vezes, fazia culto aqui com meia dúzia de gente, 2 famílias. E os irmãos, os mais velhos lembram que chegava um pessoal aqui de jaleco branco, chegava na porta, entregava o envelope para o porteiro e ia embora. Quando nós terminava o culto, que abriu o envelope, tinha 1.400, 1.500 reais. Até hoje eu não sei quem é essas pessoas. Eu sei, irmãos, que eu terminei de pagar. E quando eu terminei de pagar, Deus começou a escancarar as portas na minha vida. Comecei a comprar equipamento novo, comprar máquinas novas. Deus formou uma situação, criou uma situação. E quando foi 2017, falou: agora você larga tudo. Larga tudo, que eu não quero mais você nessa obra. Eu quero você agora pescando almas. Eu recocheei mais ou menos 2 meses. E aí um dia eu estava no monte orando. Deus usou aquela profetinha, aquelas profetazinhas desse tamanho, veinha, com aquele coquinho branco. Falou assim: eu não já te mandei largar tudo? Larga, porque eu sou o recurso da tua casa. E não vou deixar faltar nada na sua vida. Ali, irmãos, eu fiz um acordo com meu filho. Passei para ele, peguei coisas minhas. Uma parte minha vendi. Peguei um carro que eu tinha vendido. Na época, irmãos, eu tinha um carro novo.
os bancos, comprei da minha cunhada, os bancos de trás ainda estavam tudo no plástico ainda. Botei 1 ano na obra, os irmãos lembram de uma doblô nova que eu tinha aqui? 1 ano depois, fazendo evangelismo, ela quebrou todinha, as portas quebraram tudo, perdi mais de 20 mil. Falei, Senhor, olha, menos um que eu perdi. E aí as coisas foram acontecendo, eu sei que hoje eu posso lhe dizer que verdadeiramente Deus, Ele é fiel, é maravilhoso, é justo e continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Esse ano chegou o ano que Deus tem me abençoado muito. E a bênção que Deus me deu, sabe quem vai usufruir deles? Os meus filhos. Estou dando uma qualidade de vida para os meus filhos, porque Deus continua sendo fiel na minha vida. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Tem rico, irmãos, que tem um espírito pobre. E tem pobre que também tem um espírito pobre. Tem rico que ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ah, tem pobre que é tão pobre, eu estou falando de espírito, mano, que a única coisa que ele tem é a misericórdia de Deus, que não deixa faltar o pão. Mas ele não consegue acreditar que se ele dá, ele recebe. Essa é uma teologia que muitos pregam distorcida. Mas se você olhar de Gênesis Apocalipse aqui, você vai ver ambiente sendo prosperado por causa da honra de alguém. Olha que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Foi assim que ele falou? Aí um dia eu estava tentando entender que mistério é esse. É melhor dar do que receber, porque se eu der, vou ficar sem, não é verdade? Mas aí eu entendi do Espírito Santo. Quando é melhor dar do que eu receber, por quê? Porque se eu der, irmãos, é porque Deus já tinha antecipado as bênçãos para mim, no passado, para me dar no presente. Deus me estrutura no passado, que nem meu caso. Deus me deu algo que eu posso agora fazer a obra do Senhor tranquilamente até minha velhice. Estruturou o meu passado para que eu possa viver continuamente. Não pago aluguel. Tenho outras posses que eu tenho antes dessa igreja existir. Meus filhos hoje pagam minhas contas para mim continuar fazendo a obra do Senhor. E é assim que Deus faz, projeta o nosso futuro baseado no nosso passado. Olha o que ele disse aqui em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida vos darão, e transbordando vos darão. Porque porque com a medida que medirdes, também medirão você de novo. Como é que está o seu coração? Eu tenho uma frase que eu falo desde que essa igreja ela se formou. Que Deus ele só vai te dar em grande quantidade quando você tiver no seu coração o desejo de dividir o que você tem com outras pessoas. Enquanto você for avarento de coração, ter um espírito pobre, você só vai ter aquela meia dúzia, nunca vai aumentar. O Espírito Santo de Deus está dizendo no meu coração, tem pessoas aqui que era para estar muito mais longe desenvolvida e nunca está por causa do espírito que é pobre demais. Tem pessoas aqui que estão há muito tempo comigo. Eu nunca vi pegar um envelope para dar um dízimo. Nunca vi colocar uma oferta numa salva. Nunca vi. Mas eu pergunto para ela se um dia eu já procurei ela para perguntar o porquê. Deixo ela com Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma questão, não uma questão de um padrão religioso. Porque tem gente que coloca uma oferta em uma... Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que Jesus falou sobre isso. Tem pessoas que colocam uma salva ou devolvem o dízimo pelo um padrão religioso. Ou por uma questão trabalhada de muitas vozes na internet, na televisão, que diz, se você dá, você recebe. Você dá a chave do teu carro, vai receber 2. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Funciona dessa forma. Eu dou porque eu quero honrar o Deus que cuida de mim. Esse é o maior sentimento de um cristão. Quando você diz, eu vou dar porque eu vou receber, irmãos, você não está dialogando e fazendo um negócio com alguém que antes de você nascer do mundo já existia, ele já era Deus e é o Pai da sabedoria. Não se barganha com Deus, não se faz negócio com Ele. Ele não é menino. Primeiro eu tenho que me projetar a ser grato e honrar aquilo que Deus tem me feito. Quantas das vezes, irmãos, nessa casa, não foi só uma, duas, eu vi pessoas me procurando, pastor, ore comigo. Isso já aconteceu várias vezes. Bora fazer uma campanha junto, venha nas quinta-feira, venha na terça-feira de manhã. Nós estamos aqui orando há 7 anos, na terça e na quinta de manhã. Então venha fazer a campanha comigo. Aí o que é que acontece? Recebe a prosperidade, não volta mais. A prosperidade está lá. É o que aconteceu com esse povo.
Deus abriu as portas, Deus deu o orvalho, encheu os rios, deu prosperidade no azeite, no vinho, nas uvas, deu tudo. Porém, eles só se lembraram deles. Aí o que Deus faz? Corta, fecha tudo. Porque verdadeiramente, irmãos, primeiro eu tenho que amar ao Deus que cuida de mim. Eu tenho que honrar a Ele. Uma certa feita, irmãos, eu estava aqui com a cabeça quente. Um dia desse atrás. O meu carro quebrou depois de uma volta de uma viagem missionária. E aí ficou um valor muito alto para pagar R$ 1.800. Eu não tinha esse dinheiro. Falei, meu Deus do céu, me ajuda. Tinha um trabalho para acontecer no final de semana, era uma festa. E eu não podia me preocupar com aquilo. E eu falei, Senhor, dependente da dívida que venceu na sexta-feira no cartão, eu confio em Ti. E eu vou Te adorar nesse final de semana como se fosse os meus últimos dias de vida. Diante de Deus, irmãos, eu deixei uma adoração sincera no altar. Se o Senhor me der, eu vou Te adorar. Se o Senhor não me der na segunda-feira, eu vou continuar Te adorando a semana toda. Passou a festa do final de semana. Quando foi segunda de manhã eu acordei. E aí um telefone tocou, era um irmão que não congrega nessa igreja. E ele falou, pastor, sonhei contigo a noite toda, lhe dando um valor. E o senhor pode me encontrar comigo na igreja? Eu falei, pode. Chegou aqui, irmãos, o irmãozinho já estava encostado com o carrinho dele ali, já com os olhos cheios de lágrimas. E aí me chamou, falou, o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Abri a igreja, entramos aqui para dentro, abri o texto, li um texto para ele. Ele começou a chorar, eu não estava entendendo nada. E aí, irmãos, quando terminei, ele tirou um valor do bolso e colocou no meu paletó. Era um tempo de frio, eu estava com um paletó desses casaco, né? Aí colocou no meu paletó um envelope e falou assim, pastor, esse aqui não é para a igreja, é para o senhor. Eu agradeci, abracei ele, abençoei. Cheguei em casa, quando eu abri, R$ 1.800. O meu cartão era 1.816. Sabe por quê? Porque eu resolvi honrar a Deus em tempos de crise. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui, nesta noite, de uma forma especial. Mas deixa eu contar uma história rápida para nós terminar e cear na presença do Senhor. Davi, irmãos, era um coração de adorador. Você sabe que o rei Davi, o salmista Davi, ele teve muitos erros diante de Deus. E você conhece a história, quando ele resolveu se prostituir e pecar com uma mulher casada. A morte veio na casa dele, matou os filhos. Um filho estuprou a irmã. Deus usou o profeta Natan dizendo que o fio da espada não ia se apartar da casa dele mais. Ele ora diante de Deus, jejua, ora, busca a face do Senhor e pede perdão a Deus e Deus perdoa ele. Porém, a consequência da geração dele continuou o castigo. E aí, irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 15, olha o que aconteceu aqui. Deus manda um anjo levantar a mão próximo ali de Judá. E de repente uma peste desceu, uma pandemia desceu diante do povo. E dentro de uma semana matou 70 mil homens, uma pandemia. E aí Davi, impressionado com aquilo, com medo da mão pesada de Deus, Davi enxergou o anjo com a mão levantada e a peste dominando tudo, matando todo mundo. A consequência de um pecado de um líder. E ele se levanta e pede perdão a Deus. Aí no versículo 15 diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã do tempo determinado, desde Dan até Berseba. Morreram 70 mil homens do povo. E estendendo, pois, a mão um anjo sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Olha, como Deus é bom. Diante do pecado e da desobediência de Davi e do povo. Estendendo a mão, o anjo sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi, o anjo que feria o povo, falou dizendo: eis que sou eu que pequei, o errante que errei e procedi com os erros. Porém, Pai, essas ovelhas nada lhe fizeram. Seja, pois, tu a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Aí, irmãos, Davi tomou uma decisão. Ele diz: eu vou adorar, eu vou sacrificar e vou honrar a Deus.
um homem, um jebuseu chamado Araúna, um criador de gado. Estava na eira da sua fazenda. E ele via o anjo lá em cima, lá, depois baixando e embora. Davi chega próximo e chama o Araúna e diz: me venda seus bois. Olha só, versículo de número 21. E disse a Araúna: por que o rei, meu senhor, vem aqui o teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, e a fim de edificar um altar ao Senhor, para que o castigo cesse sobre esse povo. Então disse Araúna ao rei Davi: tome e ofereça, meu rei, meu senhor, para que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois, o holocausto e o trilho, os aparelhos para os bois e a lenha. Até Araúna resolveu fazer uma boa vontade. Resolveu também honrar a Deus. E disse: rei, pega o que você quiser aí, porque nós vamos sacrificar esse negócio junto. Nós vamos honrar a Deus. Mas Davi disse não. Porém Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei e te pagarei. Porque não oferecerei ao Senhor os meus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira dos bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou o castigo sobre Israel. Preste atenção uma coisa. Davi fez uma honra de oferta a Deus, sem pedir nada a ele. A única coisa que Davi fez naquele momento foi direcionar o sacrifício. Você sabia, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, que você pode direcionar um sacrifício de oferta e de adoração para os seus filhos, para sua esposa, o seu esposo, para alguém da sua família que está passando necessidade. Porque um dos maiores sacrifícios que você vê no Velho e no Novo Testamento é o quê? A oferta, irmãos. É o sacrifício do suor do trabalho. Não é só questão, mas pastor, vem a questão da graça. Sim, a graça é uma responsabilidade de um favor não merecido. Mas a oferta não tem nada a ver com a graça. Pastor, se eu não der o dízimo e a oferta, eu vou para o inferno? Não. Se você estiver preparado para ir para o céu, amém, você está prontinho para ir para o céu. Você não vai perder sua salvação porque você não dizima nem oferta. Porém, bênçãos terrenas, a sua casa, pode estar maldição ali, você não sabe. A maldição está vindo para a sua geração futura, os filhos. Eu plantei e os meus filhos que estão começando a colher hoje. Funciona assim. Eu planto e Deus determina o tempo da colheita. Porque quando Deus te procura num relacionamento de um sacrifício, Ele está projetando em você o quê? A fé, a honra e a gratidão. É assim que funciona a vida de um cristão. Se porventura, irmãos, 70%, eu vou colocar menos, 60% dessa igreja fosse fiel todos os meses, nós já tínhamos comprado um terreno faz tempo. Nós não temos essa realidade. Primeiro porque nós estamos em tempos de crise. Muitas pessoas deixaram esse costume, essa prática. Agora tem muitos aqui, irmãos, está desde o primeiro dia, não deixa faltar. Eu louvo a Deus porque tem muitos irmãos aqui. Semana passada, na metade do culto, esse projetor queimou. Eu levei na cidade e passei 2 dias para arrumar. Gastei R$400. Quando foi sexta-feira, o irmão me procurou, louvado seja Deus pela sua vida. E disse: pastor, eu pago a metade. Sabe o que é isso? É um coração rico de honra e de gratidão a Deus. Tem algo sendo registrado na história dessa vida que tem sido fiel para o Senhor. Quando eu coloco no meu coração o desejo de acrescentar e de continuar acrescentando. Davi, irmãos, ofereceu sacrifício a Deus por gratidão e por honrar a Deus. Os reis, lá em 2 Reis, pode ler lá, que o tempo todo eles ofereciam holocaustos e sacrifício. Olha Salomão, ele foi orientado pelo seu pai Davi para construir o templo. E quando ele construiu o templo, irmãos, estava tudo pronto, irmãos, era uma ordenância, era uma sequência de uma ordenança. Ele só estava cumprindo aquilo que era determinado por Deus. Mesmo assim, ele preparou, comprou 1000 bois,
preparou o local e queimou 1000 bois em holocausto e sacrifício, chamando a atenção de Deus e sendo grato a Deus pelo templo. Esse que é o coração do Senhor. Entenda você ou não, a nossa vida é baseada pela fé. E pela fé, quando nós somos gratos, a tendência é nós viver tempos gloriosos e tempos de milagre em tempos de crise. O primeiro objetivo da nossa oferta é honrar a Deus. Como também, ela também é uma semente que pode dar como uma direção, como Davi fez. Eu vou ofertar para Deus não matar meus irmãos. Eu vou ofertar para Deus cuidar dos meus filhos. Era assim que Davi ofertava. Era assim que os reis ofertavam. Era assim que os profetas levantavam sacrifícios no altar. Não era qualquer coisa, chegar lá, jogar umas madeiras lá e tocar fogo, não. Trazia ovelha, a melhor que tinha. Holocausto feito com bois, com muitas e outras coisas. Por quê? Porque alguém queria oferecer para Deus o melhor. Olha que Tiago falou. Como é que você quer pregar o evangelho? Está lá em Tiago capítulo 2. Você chegar numa casa e dizer assim, não, Deus é contigo, será contigo, mas você não tem nada para oferecer, uma pessoa que está passando necessidade. Digas que tem fé, e eu mostro a minha fé com as minhas obras, porque fé sem obra é morta. Então, irmãos, não tem como eu verdadeiramente ter uma vida próspera, se eu não ter para abençoar a vida do meu irmão. Eu não tenho como agregar um projeto e dizer assim, pode contar comigo que eu estou aqui. A minha vida, a minha filosofia de vida, irmãos, todos os projetos que você vê nessa igreja, começa sempre a partir de mim, sempre. Quem lembra da antiga lona que tinha atrás? Quem lembra disso? Os mais velhos, né? Nós tinha uma lona, inclusive ela está do lado de trás, aqui tem uma paisagem, quando você vai no banheiro, você vê essa lona. Aqui não tinha esse forro. E aí, irmãos, batia um vento de lá para cá, e batia essa lona. Tinha hora que você estava sentado, parecia que esse negócio ia cair. A impressão que dava era que ia cair, e aquela lona fazendo aquele barulho, paco, paco, paco. Aí eu chamei uns irmãos, isso 1 ano e meio depois do ministério. Eu tinha acabado de pagar as contas, os negócios da igreja. E aí eu falei para os irmãos, topa nós fazer esse altar? 2 se levantou. Falou, pastor, eu posso lhe ajudar com R$100 por mês. E o resto da igreja se recolheu. Eu falei, é com esses 200 nós vamos fazer. Trouxe o rapaz fez a medição e falou, você vai gastar R$5.800 para fazer isso aqui. Para preparar tudo. E depois o acabamento é com vocês. Eu falei, pode fazer. Irmãos, pode acreditar. Deus levantou gente de fora, que não é crente. Um dia que nós estávamos aqui, com a porta aberta, que estava cheio de pó de gesso, ele viu, falou, rapaz, que coisa bonita, já tinha esses LEDs aqui, nós estávamos acabando, estava colocando umas pedrinhas ali, que coisa bonita. Eu falei, mas está um sacrifício para pagar isso aí. Ele falou, quanto é que vai custar? Aí eu falei o valor. Ele falou, me dá o número da sua conta que eu vou transferir R$2.000 para você agora. Irmão, esse homem nunca entrou aqui, nunca entrou. Mas Deus preparou o momento certo, na hora certa, o coração certo para abençoar a casa de Deus. Depois todo mundo chegou, achou tudo muito bonito. Às vezes alguns perguntam, pastor, de onde você tira para fazer isso? Fé e coragem e honra. Porque quando você honra, Deus vai lhe dar vitória. Para terminar, irmãos, tem aqui uma passagem difícil de se engolir. Mas era um tempo de outro povo que vivia uma incredulidade e também uma falta de gratidão a Deus. O tempo do profeta Malaquias. Era um tempo que reteram e o templo começou a cair. E olha o que ele disse aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aí versículo 8 ele disse, pode um homem roubar a Deus? Aqui Deus perguntando para a nação naquela época. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão roubando, a nação toda está me roubando. Aí versículo 10 diz assim, tragam o dízimo e a oferta ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, e depois ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, se não vos abrir as janelas dos céus,
e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Impedirei as pragas que devorem as colheitas, e a videira do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Poderá o homem roubar a Deus? Às vezes, irmãos, estamos cometendo esse pecado, quando nós olhamos para trás e olhamos e já vimos o que Deus nos deu. Deus fecha, Deus abre, Deus dá, Deus tira. Lembra que Deus permitiu na vida de Jó? Deus ordena anjos e permite demônios para entrar na sua vida financeira e destruir tudo. Ele tem o controle de tudo. Você lembra quando o diabo veio e falou, deixa eu destruir Jó? Ele falou, pode tocar em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, menos a alma dele, poupa a vida dele. E Deus tirou, e o diabo tirou tudo. Então não questione, não brinque com as coisas espirituais, não prometa a Deus aquilo que você não pode cumprir. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, e Deus vai te dar vitória. É muito importante, irmãos, e nós entendermos. Olha que Deus diz através do profeta Ageu, no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos o levaram. Outras versões dizem assim, avaliem os vossos caminhos. Outras versões dizem, vejam o vosso passado. E o povo, no capítulo 1, versículo 12, diz que o povo temeu. E aí, irmãos, eles tomaram a decisão. Coloca aí, Jairo, capítulo 2, versículo 5. E aí, irmãos, nós vemos o povo voltando para o templo, reconstruindo o templo do Senhor. E em seguida, enquanto eles reconstruíam o templo, já não era como o templo de Salomão. De repente, aqueles velhos, os saudosistas que estavam ali, dizendo, nunca mais será como o templo antigo, né? Eles falaram isso, nunca mais será como o templo antigo. Porque o templo de Salomão tinha ouro, prata, bronze, tinha as maiores cadeiras, os altares, tinha o utensílio da arca, tinha tudo lá. Porém, esse templo nunca mais será o mesmo. Aí, irmãos, onde Deus se manifesta, é aonde quando o povo diz assim, não tem mais jeito, é aí que Deus se manifesta. É aonde tem alguém preparado, posicionado, se projetando e esperando, é aí onde Deus se manifesta. Porque enquanto tinha alguém construindo, reconstruindo o templo, alguém dando recurso, alguém patrocinando a obra, tinha alguém murmurando, dizendo, não, nunca mais será o mesmo. Aí Deus se revela, coloca no capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha Deus que diz assim para eles, esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Estava falando dos ancestrais dele. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer os céus e a terra e o mar e o continente, farei tremer todas as nações que trarão para cá, os seus tesouros eu encherei e esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata como o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. E acredite, eles voltaram à prática e foram abençoados por Deus, aquela geração até a sua morte, porque eles voltaram e se posicionaram na presença do Deus, o Todo-Poderoso. Glória ao nome santo do Senhor. Pastor, isso tudo foi no Velho Testamento? Sim, foi no Velho Testamento, foi exemplo para nós. Agora vira o Novo Testamento, porque algumas pessoas teimam dizendo que no Novo Testamento não tem mais dízimo. Eu vou te provar. Também, irmãos, tem a questão da oferta de amor. Estava Jesus Cristo na porta do templo no cenário, e vendo as pessoas ofertando, e Jesus, ele era homem, mas no Espírito ele sondava o coração de cada um que entrava ali dentro. E de repente no capítulo 21, versículo 1, Jesus diz assim, Jesus vindo algumas pessoas ricas, colocando dinheiro como oferta na caixa de distribuição do templo, viu também uma viúva bastante pobre, colocando lá as moedas de pouco valor. E ele disse, digo-lhes a verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram oferta dando o dinheiro que tinham sobrando. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que tinha para viver. Preste atenção nesse mistério.
Aqui termina Jesus Cristo dizendo que Deus, ela tinha dado tudo para viver. Pastor, então ela deu tudo e ficou pobre? Não, ela deu tudo para viver com Cristo, para honrar a Cristo. Se Jesus falou, Jesus abriu as portas para aquela mulher, porque aqueles que deram o que estava sobrando, ele já tinha sondado o coração e viu que era um padrão religioso. Irmãos, em Romanos capítulo 16, Paulo frisa o nome de 33 pessoas, leia lá depois na sua casa, dizendo que essas pessoas patrocinaram o trabalho das missões, colocaram novos convertidos em sua casa, que nem Priscila e Áquila, e hospedaram na sua casa durante muitos dias, mais de 40 pessoas, mais de 40 gentios. Nós vimos aqui pessoas prontas para o evangelho, para patrocinar, para ver o evangelho de Cristo crescer. É importante isso, irmãos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo agradece à igreja, e ele diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus que tem feito nas igrejas da província da Macedônia, os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por ter passado, mas com alegria eles, foi tanta deles, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo que eles fizeram tudo o que podia e mais ainda com toda boa vontade. Eram pessoas pobres e necessitadas, mas não deixaram faltar nada na casa de Deus e nem na vida de Paulo, o missionário daquela época. Seja fiel a Deus e Ele vai ser fiel e justo pela sua vida. Hebreus capítulo 7, versículo 1, para nós terminar, diz assim: porque este Melquisedeque, o escritor aos Hebreus dizendo acerca de Abraão, este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a qual saiu ao encontro de Abraão, quando já regressava da matança dos reis, ele abençoou, a qual também Abraão deu o dízimo de tudo. Versículo 4 diz assim: considerai, pois, quando era este, que até patriarca Abraão deu os dízimos de todos os seus ganhos. Foi o primeiro dizimista fiel, foi o nosso pai Abraão. Tudo que ele ganhava, ele devolvia, e foi um dos homens mais prósperos daquela época. A promessa de Deus é para os que são gratos e os que contribuem. Eu quero que você receba uma palavra profética que está dentro aqui da palavra do Senhor. Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda boa graça, para que seja todas as coisas, em todo tempo e em tudo seja necessário que vocês transbordem em toda boa obra. Você pode dar um glória para Jesus? A aplicação dessa mensagem diz assim: seja grato e honre a Deus, e Deus vai honrar você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.